que acontece com muitos pequenos empresários que votam em políticas da direita é que essa mão de obra barata do pobre não pode escapar de suas mãos. É essa mão de obra barata que faz com que ele lucre bastante, né? Então, sabe-se que a esquerda faz sempre projetos que beneficiam o pobre. E isso faz com que a mão de obra do pobre fique maior, né? Fique melhor, aumenta melhores salários e prejudica quem? A eles, que precisam, para sobreviver, estar nas costas desse povo. Porque para ele ter um funcionário, os custos para isso, fora os custos cobrados pelo governo, são elevados. Então sempre vem esse discurso hipócrita de que negociar com um patrão é melhor porque eu posso dar um salário mais justo para ele, para o funcionário. O patrão pode dar um salário mais justo. Essa conversa, esse papo tosco, está desde a época da escravidão, desde a época antiga, né? O empresário, em certos lugares do interior, quando queria alguém para recolher o seu café, ele tinha que ter a mão de obra. E ali, por ter muitos trabalhadores, os valores eram estúpidos. A pessoa ia lá, recolhia várias sacas de café para ganhar uma mixaria. Enquanto ele era dono da terra, perfeitamente, lucrava rios de dinheiro. Só que é aquela coisa, quem tem que ganhar sou eu. É aquela situação de que eu sou o dono da terra, eu estou promovendo o trabalho, quem tem que ganhar muito sou eu. Não se preocupa com o cara que vai lá se embrenhar dentro do mato, enfrentar cobra, enfrentar escorpião. Eles querem que... É esse tipo de situação que a gente vê. E muita gente não gosta de assinar a carteira do trabalhador. Muita gente não gosta de pagar os direitos justos conquistados, né, por convenções coletivas. Já há um desrespeito às questões sindicais, porque extras de trabalhador não são pagos de forma adequada, né? Se a pessoa vier fazer um extra, se a pessoa trabalhar um dia a mais, não é pago da forma adequada, de acordo com o que a sua convenção de trabalho acordou, né? Então esse discurso, sempre você vai ver um discurso antissocialista, né? Como se o Brasil fosse somente feito para eles. Eles querem um Brasil com liberação de armas. Eles querem um Brasil que beneficie somente eles. Só que como está o Brasil hoje, né? Nós já tínhamos aquelas pessoas que não se sujeitavam a essa escala 6x1. E o que elas faziam? Camelô, né? E aí você vê o cara andando na rua para vender seus produtos e sendo reprimido. O cara não consegue trabalhar. A pessoa não consegue ter o direito de ir e vir e vender suas mercadorias que ela não roubou, ela comprou em um mercado de doces, e esse mercado de doces sustenta outros trabalhadores de carteira assinada, sustenta empresas, indústrias, né? Porque a pessoa simplesmente escolheu não entrar nesse mercado. Então, a vida dela aqui fora não é nada fácil. Só que se todo mundo fizesse, se muita gente faz isso acaba fazendo com que o trabalho informal seja mais convidativo. Isso está acontecendo hoje. Os jovens estão pegando bicicletas elétricas e fazendo suas entregas, mas não estão se submetendo ao mercado de trabalho. O que acontece? Falta trabalhadores para os setores, os supermercados que exploram ao máximo o trabalho da pessoa. Vocês já viram quantas horas fica sentado numa caixa de supermercado? Vocês já viram quantas opressões tem ali? A pessoa para ir no banheiro é uma dificuldade. Colocam retrovisores, alguns mercados colocam retrovisores para poder a caixa do supermercado ver quem está passando naquele lugar e denunciar a pessoa se ela estiver furtando alguma coisa. Ou seja, a mulher está presa num lugar
ela faz a denúncia, ela pode sofrer uma agressão. Por quê? Porque acham que a caixa do supermercado ela tem que ser também a olheira, a segurança do mercado, colocando em risco a vida dela, né? Já não basta os desaforos que esse pessoal recebe pela cara, os venenos das pessoas que acham que porque ela está trabalhando ali, ela tem que ser subjugada, porque ela pode ouvir qualquer coisa da boca dos outros. Ainda tem que colocar mais essa responsabilidade que seria da segurança, que seria do monitoramento e não dela. Ela já tem que estar preocupada com dinheiro, com troco. E antigamente, nos supermercados, os fiscais eram picaretas. Muitos fiscais eram picaretas. Quando ia efetuar a sangria dos valores, sumia dinheiro. E aí quem tinha que pagar? A caixa do supermercado. Eu já vi uma caixa de supermercado, onde trabalhei, atirar um saco de moeda na cara do gerente. Porque no finalzinho do expediente o cara queria tirar a folga dela. E ela estava em treinamento, o cara queria oprimir ela, vai me oprimir o caramba. Pegou o saco de moeda e varou na cara do gerente. Todo mundo viu aquilo. Imagina um saco de moeda de 10 centavos, de 5 centavos, pesado daquele jeito. Então, as pessoas são oprimidas no seu ambiente de trabalho, são sobrecarregadas. O cara que trabalha na reposição, às vezes lá dentro, o cara tem que subir várias rampas para chegar com a mercadoria na área de venda. E aquilo ali é o dia todo. Como é que fica as pernas desse cara? Aí quando você vai ver, o salário não compensa. Quando você vai ver a quantidade de trabalhadores para aquele setor, são poucos trabalhadores sobrecarregados. E às vezes o cara tem que até descarregar caminhão, que já seria um desvio de função, né? Então, os supermercados são grandes empresários por trás daquilo ali. Tá? Não poderia pagar um salário mais digno para o açougueiro, para o cara que... Já viu a cara da pessoa que trabalha na laticínio? De cansaço? Trabalha em pé. A pessoa não tem um banco para sentar. Ela tem que ficar ali toda hora fatiando, arriscado de se cortar. E fica ali em pé o dia inteiro. O dia inteiro. Aí o nego vai falar assim, pô, mas é trabalho. Mas são trabalhos que desgastam o trabalhador, que trazem problemas psicológicos, que não dão condição de vida nenhuma. Salário ruim, carga horária ruim. Né? Então quando a gente luta por uma carga horária melhor, é para dar mais vida para essa pessoa. Quando a gente luta por um salário mais justo, é para que essa pessoa possa usufruir do recurso, ela não possa trabalhar em vão, porque tem gente que está trabalhando em vão. Chega no final do mês, é só cansaço, tristeza e fadiga e nada de recurso, nada de dinheiro. Anos passam e a pessoa, se quer ter alguma coisa, ela tem que se subornar, ela tem que se boicotar, né? Boicotar a sua saúde, o seu tempo de folga para poder conseguir alguma coisa a mais, ou seja, ela vai se sobrecarregar mais. Ainda tem aquela questão de fazer o extra na folga. Tem gente que tá naquele impulso, naquela empolgação, tem um certo objetivo, vai encarar isso aí, vai meter a cara mesmo. Mas não é todo mundo assim. Há pessoas que não visam esse tipo de interesse porque não vale a pena. Tipo o cara vai fazer um extra, o cara trabalha de vigilante. O extra do cara é R$ 140 para trabalhar 12 horas armado, com colete, em pé, no sol, na chuva. Aí ele trabalhou 12, vai trabalhar mais 12 e depois vai pegar o plantão dele mais 12 para ganhar R$ 140. O que dá para fazer com R$ 140 hoje? Esse dinheiro ele tem que tirar passagem e alimentação. O que dá para fazer com esse dinheiro que sobra? Não tem. Aí a pessoa fala assim, eles não querem trabalhar. Cara, não é questão de não querer trabalhar. É questão que você está sacrificando a sua folga por nada. Você não pode sacrificar o seu dia de folga por nada. A não ser que você seja um idiota. Porque
você vai deixar o teu horário de descanso, o teu conforto, um dia de praia, um dia de piscina, um dia de um almoço, uma confraternização, um churrasco, para poder ficar 36 horas aéreo. Quando você vai ver a convenção coletiva de trabalho, que ela é negociada, o valor não é esse. O valor negociado na convenção de trabalho dos sindicatos não é aquele valor, porque sabe-se muito bem que aquele valor não tem força, não tem motivação nenhuma para se trabalhar por aquele valor. Então, muita gente tem esse interesse de que o social não atinja a classe mais pobre. Porque o social atingindo, as pessoas vão querer mais direitos. E com mais direitos, fica mais difícil você ter aquela mão de obra, você se aproveitar daquela mão de obra para poder chegar aos seus interesses. Por isso que tem muito microempresário que às vezes surta. Né? Por isso que esses caras não vão votar em políticos de esquerda. Eles vão votar naquele que traz algum benefício para ele. Aí eu pergunto, isso é patriotismo? Quando eu vejo que no governo tem que ter pessoas que lutam pelos meus interesses, pelos meus objetivos, que têm a minha visão, isso não é patriotismo. Você tem todo o direito ao voto, mas dizer que isso é patriotismo não é. Porque você não consegue enxergar que o outro também precisa de descanso, precisa de ter um refrigério, né? Precisa de ter um bom dinheiro. Ou você quer um Brasil só para você? Porque o que a gente percebe é que as pessoas querem um Brasil só para elas. Querem um Brasil que desenvolva recursos só para elas. Só para o agronegócio. Né? Quando você vê políticas escusas, né? Coisas escondidas por debaixo dos panos, agrotóxicos cancerígenos sendo tentativa de passar com esses produtos para poder chegarem no mercado, sabendo que isso vai prejudicar a saúde das pessoas, mas a pessoa não está se importando com isso. E aí, quando é descoberto aquilo, ninguém faz uma revolução. Ninguém faz uma revolução. Quando vai falar de taxa, quando vai falar de cotas para negro, cara, fazem uma revolução. Mas quando falam de agrotóxico cancerígeno passando por debaixo dos panos, não existe revolução. Eu estou falando de agrotóxicos que causam câncer, uma doença desgraçada. Ou seja, estão trazendo para os seus alimentos uma coisa maldita. Ninguém faz um alarido, ninguém faz uma revolução, ninguém chuta o balde, ninguém reclama. Mas quando é uma cota para uma pessoa que não. Porque a cota não é só para negro, ela tem segmentos. Tem cota para pobre, tem cota. A cota ela segue a estrutura de quem estudou em escola pública, de quem tem baixa renda, uma renda per capita por pessoa. Mas eles pegam só aquilo que é interesse deles e vão martelar naquilo. Aí quando bate de frente com uma pessoa que entende, porque uma coisa é você discutir com o povão que não tem tempo para estudar. O cara trabalha 6 por 1, vai estudar como? Vai entender de política como? E esses caras sabem disso. Aí fica aqui, 50 contra 1, 200, pode ir 1 milhão contra 1, meu filho. Você tá ali, primeiro que você não trabalha, você está sendo financiado aí por algum político para você botar essas ideologias para frente. É tipo o cara que tem conseguiu uma certa notoriedade, ele trabalha a serviço dessas pessoas de direita. Então ela tem todo o apoio daquelas pessoas e também recursos para aquilo. Se você for cavocar, você vai ver que está vendo recursos ali de empresário, de emendas, sei lá. Os recursos chegam nele. Então ele tem um combustível e a motivação tem que estar alinhada com as motivações desses caras. Aí os caras vão pegando pontos, né, assim, que movem, que comovem a sociedade, que irrita a sociedade, que causa agitação. São os agitadores
Esses caras são o tipo de pessoas que venderiam a mãe em uma guerra. São o tipo de pessoas que estariam do outro lado da guerra contra a sua própria nação. São uns puxa-saco. E ali eles ficam ali martelando contra o povo. Eles querem debater política, que ele teve todo o tempo para estudar, e eles estudam muito superficialmente. Eles só estudam só aquele pedacinho. Aí quando o cara vai lá citar Karl Marx, Karl Marx não sei o quê. Aí quando vem um professor mesmo, que sabe toda a história, que leu vários livros, esses caras são jogados no chinelo. Eles evitam os debates com esse tipo de gente. Por quê? Porque eles são esculhambados quando bate de frente com a verdade, quando bate de frente com a eloquência. Eles são esculhambados e aí eles ficam só debatendo com pessoas. É tipo você escolher o oponente que você vai brigar, né? É igual as lutas do Popó, é como se fosse isso. O Popó escolhe ali lutar contra o Toretto brasileiro, contra pessoas que sabem que não vai, né? Que não vai ter chance. Embora ele seja um pugilista várias vezes campeão, né? Então, dificilmente alguém vai ganhar de um pugilista desse nível. Mas é tipo isso, o cara escolhe os seus adversários. Então não há o que há nisso aí é hipocrisia. Não há verdade nisso. Quando você tem que escolher os seus debatedores. Coloca esses caras para debater com pessoas realmente que entendam de políticas públicas, que entendam de história, que entendam de Lei Rouanet, que entendam de emendas, que entendam de tudo. Esses caras são esculhambados, né? Tem um montão aí que não sabe nem argumentar. O conhecimento do cara é superficial. São só falácias, são só agitadores. Por quê? Porque a causa e efeito é muito importante na política. Não é a verdade, ela não, ela, apesar de ser do interesse de muitos, ela parece não ser do interesse de todos, né? Porque você tem uma gama de pessoas que não estão preocupadas em descobrir a verdade. Elas querem que existam verdades que apoiem o candidato que ela gosta. Elas não estão interessadas na verdade. São pessoas que têm a mesma índole, o mesmo caráter áspero e estúpido dessa gente. Então essas pessoas, não importa para ela se 2 mais 2 é 4. Não importa. Ela quer, de alguma forma, encontrar algo que apoie as ideologias dela. Então esse tipo de pessoa é incorruptível, como te falo assim, pro lado do bem. Elas são incontamináveis pelas políticas públicas, porque elas pensam de outra ideia, porque elas pensam de uma forma idêntica à forma que está sendo colocada ali. Então, são pessoas que não vão mudar de posição, não adianta. E são muitas pessoas assim, que não querem a verdade, elas querem argumentos para apoiar aquilo que elas acreditam, né? Isso é uma falha terrível no caráter. É uma falta de amadurecimento terrível, uma falta de personalidade. E isso que está fazendo com que o nosso país não avance, porque a gente depende dos votos dessas pessoas. Se você for ver o cenário brasileiro hoje, se você falar assim para mim, o governo Lula está acabando com esse país, aí eu te pergunto, eu não sei nem como o Lula está governando, porque eu coloquei uma lista de políticos. Tem só para você ter ideia, tem dois tipos de situação, que eu não sei se é deputado estadual e uma outra situação, que tem de 54 mil, tem 50 mil políticos de direita para 6 mil de esquerda. Dos 27 governadores, tem 24 de direita e o restante de esquerda. Então, para você ver, se quando falarem que o Brasil está indo de mal a pior, lembre-se que o governo está totalmente tomado pela direita nesse ano. Os cargos públicos estão totalmente dominados pela direita. Por quê? Uma coisa que a direita tem, que eles são muito hábeis. Os filhos das trevas são mais espertos do que os da luz, né? Diz a própria Bíblia, já diz isso. Então eles só votam em pessoas da direita. E a esquerda não aprendeu isso. Não entra isso na cabeça da esquerda. Que quando eu voto num político de direita, eu estou realmente afundando meu próprio barco.
não estou dizendo que todos os políticos de direita são ruins, mas quando você leva o lado da moeda para um lado, infelizmente, mesmo havendo pessoas boas na direita ali, a coisa vai desandar, porque você dá força para o discurso daquele outro político que é da direita, até de outro estado. É assim que a política funciona, você dá força para ele. Então a esquerda ainda não aprendeu a concentrar isso, e talvez não vai aprender porque a esquerda é formada de pessoas que muitas vezes não estão condicionadas a pensar nisso. Né? São pessoas do povo, que elas ainda não têm essa maturidade, essa preocupação, e talvez a gente nunca vai ter isso. A gente pode achar um equilíbrio. Só que como Deus é sábio, né? O equilíbrio está nas pessoas pelo menos pensar que colocar um presidente de esquerda vai estar ajudando o país, e realmente ajuda. Porque dá um equilíbrio. Porque se você tiver todo um cenário político de direita e um presidente também de direita, isso daí vai ser tudo feito da forma que eles querem. E se for de esquerda, identicamente da mesma forma. O problema é que na política que nós vivemos hoje, a maior parte dos políticos, que eu falo de direita, eles estão subjugados para o estrangeiro. Eles trabalham a serviço dos empresários. Eles vendem esse país. Né? Quando eles vêm com o discurso de que foi não sei quantos anos de PT, quando eles vêm com esse discurso, bate de frente esse discurso com pessoas realmente que entendem o que aconteceu ali, o discurso deles não se sustenta. Mas quando a gente vai falar das políticas deles, o discurso acaba se sustentando e eles fogem desses debates com gente importante. Eles fogem. Se você colocar numa mesa essas pessoas, como numa mesa redonda, e botar de um lado pessoas eloquentes de direita, do outro lado, que vai ser difícil achar, né? Do outro lado pessoas eloquentes de esquerda, você vai ver a esquerda destruindo os argumentos da direita. Porque a direita é subserviente dos americanos, dos europeus, de todo estrangeiro. Subserviente. E empresas são vendidas aqui a preço de banana para esse povo. Aí, quando vem argumentar não que a empresa não dava lucro, cara, a venda chega a ser uma coisa desumana. Você vendeu uma mega empresa por 8 milhões. 8 milhões tu compra uma boca de fumo. Tu compra uma empresa de cigarro, um fundo de quintal. Aí vende uma mega empresa por um valor escroto, ridículo. Na nossa cara, assim, o nosso país é tipo assim, ele é vendido com as argumentações ridículas. Quando vão fazer questão de previdência, aí chama aí ratinho, para dizer que o troço é bom, para enganar o povo. Não, se fosse bom, eu não tava dizendo. Que ser um apresentador, tu tá nem aí pro povo, irmão. O povo te colocou aí no pedestal com essas bobeiras que faz um programa sem graça. Tem uns programas ruins, né? Os cantores roucos aí, que ganham aí dinheiro de 500 mil pro cara cantar, parece um pato rouco. É isso que a gente vê aí. Pessoas que já estão fora da fama há muito tempo. Então é ridículo o que acontece nesse país nesse sentido. São pessoas que vendem o nosso país para o estrangeiro. Infelizmente isso acontece. Mas ninguém se dá conta disso. Aí onde vai refletir isso? Eu sempre falei, há muita politicagem e pouca coisas boas sendo feitas. Porque a propaganda, ela é a alma do negócio. Você faz 1 milhão de UPA, 1 milhão de clínica na família, mas não faz um hospital geral, não coloca um suporte para um hospital geral que já existe. Né? O que é um hospital geral, gente? O hospital geral é o mais importante que a gente pode ter. Você chega ali no Pedro II, você chega no Lourenço Jorge, na Barra, Pedro II, Santa Cruz, são os únicos hospitais aqui do Rio referentes em tratamento de picada de animais peçonhentos. Tem soro anti-escorpiônico, tem soro antiofídico para serpentes, né? Então, você não vai encontrar isso em UPA, você não vai encontrar isso em clínica da família, né?
do Estado ou clínica da família da prefeitura, você não vai achar isso. Então a propaganda é a alma do negócio. Os caras fazem um monte de UPA, um monte de coisa. Chega lá, é bom ter, mas não pode deixar de cuidar do hospital geral. Porque no hospital geral você tem tudo. Porque no momento que você pega esses recursos e usa em outra área, vai ficar faltando a ressonância no hospital geral. Vai ficar faltando um aparelho lá para tirar um raio-x. Aí sabe o que acontece? As pessoas precisam pagar um plano de saúde. Só que na rede também, privada, também tá uma porcaria. É gente sendo atendida na tua frente que chegou agora, mancomunados com a pessoa lá, pessoas da família que conseguem arrumar um jeitinho, passa na tua frente. Você fica esperando lá igual um idiota, e você pagando. Né? Não é de graça não, você pagando. E chega a ser ridículo, ridículo. Né? Então, não cuidam da parte dos hospitais geral, né? Os hospitais geral tudo caindo aos pedaços. Aí o que acontece? Quando acontece uma coisa importante, te joga pro SUS. O CISREG. O CISREG, ele se tornou uma espécie de forma de dizer que está ajudando o povo, quando na verdade não está ajudando. Não, a gente fez sim, a gente não foi omisso, a gente jogou no CISREG. Porque aí já não é uma missão de socorro, na mentalidade dele. Só que no CISREG tem gente que morre e não consegue cirurgia. Pessoas precisando da cirurgia importante. Por isso que os hospitais gerais tinham essa importância. Porque tu chegava lá, tu tinha uma cirurgia. Tu fazia uma cirurgia. Então eles te descobrem um santo para cobrir o outro. Eles deixam de lado esses lugares que dá muito prejuízo, porque é muito recurso investido em um só lugar para fazer políticas que fazem o quê? Divulgação do trabalho dos caras. Não, tá arrebentando. Ó, os ônibus estão perfeitos, mas e a saúde? A saúde é uma calamidade só. São enfermeiros sobrecarregados, enfermeiros que sofrem agressão, enfermeiros com baixo salário, carga horária puxada, médicos com situação... Eu estava estudando a questão aí da médica que matou a criança aí com essa injeção de adrenalina, estava assinando como pediatra. Eu falei, se vocês viram meus vídeos, eu falei, pô, estão falando muito só da técnica de enfermagem, tem coisa escondida aí. Aí foi falando. Não tinha uma pessoa responsável na farmácia, uma pessoa que realmente fosse gabaritada, que pudesse ver aquela receita e dizer que aquele prontuário ele tava, aquela receita ali estava de forma errada, a administração do medicamento. Dizem que jogava o negócio no sistema e o sistema errou a forma como deveria ser conduzido o medicamento para aquela criança. Só que também diziam que a enfermeira guardou, uma das enfermeiras escondeu o receituário lá da médica. E aí? Como que o troço sai no sistema, a enfermeira esconde, tá tudo enrolado. E só quem botava a cara é essa menina de técnica de enfermagem, que ela tem uma postura aparentemente arrogante, mas a gente não sabe o que está na cabeça da pessoa, né? A pessoa está passando por tudo aquilo ali, às vezes não caiu a ficha ainda. E só jogando tudo em cima da menina. Ela tá errada porque ela ministrou, ela vai ser responsabilizada, mas estão jogando... Eu tô vendo muita gente que tinha responsabilidade saindo. Aí agora descobriram que essa médica, ela tinha carimbado com o carimbo de pediatria, só que ela não estudou pediatria. Ela era médica, clínica geral. Ela teria que fazer um curso, né, mais estudos para se tornar, para poder fazer a parte pediátrica, mas ela não precisaria fazer residência, né, que é quando o médico fica ali no hospital fazendo os procedimentos, porque ela já sendo médica não precisaria fazer residência. E o hospital está dizendo que ela estava atuando de forma certa. Não estava. Porque no momento que o hospital sabe que ela está atuando na pediatria, o hospital também é responsabilizado. E isso tudo, tu vê que está ali um rebolado para tirar o hospital de foco. Porque deve ter muita gente importante ali, que está movendo a mídia por debaixo dos panos. Que a gente está vendo o hospital rebolando e uma hora a médica fala que tinha um problema no sistema e essas investigações parece que começam a entrar em segredo de justiça, que eu acho isso uma palhaçada. Porque na hora de matar uma criança não teve segredo de justiça nenhum.
né? É um final de ano que a família já deve ter até comprado presente para a criança e não vai ter o seu filho para dar o presente. E aí? Enquanto todo mundo está sorrindo, alegre, aquela família vai estar chorando lá, sofrendo. Um dia que era para ser alegre vai ser triste. E os próximos anos também, daquele mesma data, vai ser triste. Acabou com a vida de uma criança e vai ficar por isso mesmo? Tem que criar a lei Benício, tem que contar essa história, tem que contar a irresponsabilidade desse hospital, tem que multar, tem que pegar dinheiro, tirar muito dinheiro desse hospital e dar na mão dessa família para se tratar psicologicamente. Para que os próximos que acharem que vão fazer da forma que estão fazendo, possam entender como vai ser a punição. Porque se não fazem nada, criam um precedente jurídico para acontecer a mesma coisa. Próxima, isso vai acontecer várias vezes, porque já tem acontecido. Foi remédio de verruga no olho da criança, que deveria ser 5% de prata, deram 50%. Era um outro remédio que queimou a retina da criança, a criança ficou seca. Outra foi cortar o acesso, arrancou o dedo da criança. Teve injeção de vaselina. Então já aconteceu muita coisa. Se eu for documentar, isso é só uma das coisas que eu lembro. Se eu for documentar tudo que já aconteceu nos hospitais, mano, a gente cria um livro dos recordes, né? Porque a enfermagem está sobrecarregada. É muita gente não querem dar um salário bom, porque quando você dá um salário bom para o enfermeiro, os sindicatos crescem e começam a cobrar mais. Aí começa a cobrar coisas, né, maiores, como jornada reduzida. Se reduz a jornada, você vai ter que contratar mais enfermeiro. É tipo, cara, trabalhar com a escravidão na nossa cara. Não querem dar direitos para as pessoas que estudaram muito para fazer um trabalho muito ruim, mexer com sangue, com pus, com morte, lidar com o público, ser agredido. Cara, eu não sei nem como é que essas pessoas conseguem trabalhar emocionalmente abalado. A pessoa chega no hospital, acha que é dono do mundo, quer bater, quer fazer, quer acontecer, né? E não tem ali um policiamento para ostensivo para poder dizer, não, você não vai fazer essa presepada aqui não. A gente entende que as pessoas estão às vezes no desespero e tal. Existe omissão também demais dos médicos, muitos médicos não estão nem aí para a vida humana, não tem uma triagem certa para emergência, a pessoa chega, não tem um maqueiro para ajudar às vezes, porque o hospital não quis pagar, né? Ou estão em greve porque não estão recebendo. Fora essas empresas de segurança que entram no hospital, declara falência e deixa os caras na pior. Aí o cara entra para outra empresa também é outra armação. É cheio de treta, cara. Na bagunça é onde a morte subjuga a nossa vida. Porque é tudo bagunçado. Todo mundo que só quer chegar e se aproveitar da falha do sistema. E é assim que está o nosso país. E aí o caos, ele é tomado exatamente onde não deveria ter o caos, que é na coisa mais importante que a gente tem, é a saúde, a segurança pública, a educação.